Olá, vamos lá novamente a mais uma aula de projeto de estruturas de aço, aula 15, vigas de alma cheia sob ação de momento fletor. Vamos então começar a trabalhar nossas vigas nas nossas estruturas. Aqui basicamente, a gente vai precisar calcular o nosso momento resistente, que ele vai ser baseado basicamente na seção do perfil, se ela será compacta, semicompacta ou esbelta, tá? Quando nós tivermos a situação que precisamos calcular o momento nominal, o momento resistente será o próprio momento nominal dividido pelo gama A1. Entretanto, aqui no gráfico, nós temos três situações: momento resistente, momento plastificante, momento nominal. Isso vai depender do tipo de seção do perfil, se ele é compacto, semicompacto ou esbelta. A gente vai verificar daqui a pouco no exercício. Quando nós tivermos seções compactas no perfil, a gente vai ter o momento plastificante, tá? O momento de plastificação da peça, que vai ser o próprio módulo de plastificação da peça, vezes o limite de escoamento do aço. Quando nós tivermos seções semicompactas, precisaremos fazer uma interpolação entre o momento de plastificação e o momento resistente. Quando trabalharmos seções esbeltas, nós precisamos achar o momento crítico, que ele vai ser dado pelo módulo resistente da peça sobre o fator de correção. Aqui nós temos uma ilustração de um perfil submetido a uma força axial de compressão e o comportamento de flambagem que pode acontecer. Uma flambagem tanto em Y quanto a flambagem em X. Quando nós trabalharmos as flambagens de forma local, ou seja, para atingir mesa ou alma, quando nós tivermos a flambagem na mesa, a gente vai ter o momento resistente, que é o módulo resistente trabalhando em compressão, vezes o fator de correção menos a tensão residual. Essa tensão resistente aqui é semelhante àquela tensão admissível. A tensão admissível ela é 0,6 do limite de escoamento do aço. Essa tensão, então, resistente ela será metade da tensão admissível, ou seja, 0,3 do limite de escoamento do aço. E isso precisa ser menor que o módulo resistente trabalhando em tração vezes o limite de escoamento do aço. Quando nós trabalharmos a flambagem local na alma, o momento resistente vai ser simplesmente o módulo resistente da peça vezes o limite de escoamento do aço. Quando a gente precisar, então, verificar o comportamento elástico, a gente vai ter, basicamente, uma situação para calcular o momento resistente. Ele precisa ser menor do que 1,5 do módulo resistente do perfil, vezes o limite de escoamento do aço, dividido pelo gama A1. Entretanto, nós temos uma condição que deve ser satisfeita para que eu possa usar essa equação. Para que eu possa usar aquela equação, eu preciso pegar o limite de ruptura do aço, multiplicar pela área líquida, tá, da peça, e isso aqui precisa ser maior ou igual a um gama que multiplica o limite de escoamento do aço vezes a área bruta. Se isso aqui for satisfeito, tá? Se isso aqui for satisfeito, a gente vai poder usar essa equação para momento resistente. Como é que eu acho o valor de gama? Esse gama é muito simples. Basta você pegar o limite de escoamento do aço e dividir pelo limite de ruptura do aço, do tipo do aço. Se esse valor for menor ou igual a 0,8, então esse gama assumirá o valor de 1. Quer dizer que ele vai trabalhar 100% e não haverá majoração. Se você pegar o limite de escoamento do aço e dividir pela ruptura e esse valor for maior que 0,8, então a gente vai precisar trabalhar esse gama como 1,10, uma margem de 10% a mais em relação à área líquida, em relação à área bruta do aço, tá? Se essa condição for satisfeita, se essa condição não for satisfeita, se ela não for satisfeita, eu deixo de usar aquela primeira equação do momento resistente e vou usar essa equação aqui, ó. Eu vou usar o momento resistente como sendo menor ou igual a 1 sobre gama 1, que multiplica a ruptura vezes a área líquida sobre a área bruta, vezes o módulo resistente em tração. Vamos trabalhar então aqui um exercício para entender melhor essa situação aqui. Bem simples, tá? Verificar o perfil I254, que é um perfil de 10 polegadas, por 37,7 kN por metro, em aço MR250, dado na figura, para o momento fletor de apoio igual a 83 kN por metro. Quer dizer, eu tenho um perfil trabalhando como uma viga e já tenho o valor do momento máximo dele. O momento fletor máximo é 83 kN por metro.
Ele solicita essa viga na região indicada na ligação rígida, que a gente vai ver a figura já já, tá? O perfil acha-se contido lateralmente, quer dizer, ele é contido aqui na região de Y, onde nada acontece no eixo Y, apenas no eixo X. O diâmetro do parafuso que vai ser utilizado para travar o perfil é de 19 milímetros. Observa aqui a figura. Ó. Mesa, nós temos 2 furos na mesa, tá? Em cada eixo, 2 furos na mesa. O diâmetro desse furo vai ser o diâmetro do parafuso acrescido da folga. Como ele não fala qual é o tipo de furo, se é padrão ou não, a gente vai entender, então, que vai ser furo padrão. Lembrando de G1? A gente vai pegar o diâmetro do parafuso e acrescer 3,5 milímetros para saber o diâmetro do furo. Aí, esses 3,5 milímetros é 2 milímetros da punção e 1,5 milímetro da folga do parafuso. A ligação vai ser essa aqui, ó. Ele é ligado de forma rígida, igual como está aqui, ó. O perfil seria esse aqui, ó. Seria esse perfil conectado nessa coluna, tá? E ele tem aqui, ó, furos, tá? Furos na sua mesa. Furos na sua mesa para fazer o travamento. Então aqui, vamos pegar lá nossa tabela 6.2, na página 319, tá? Daquele livrinho verde. E a gente vai pegar o comprimento da mesa do perfil, BF. Vale 11,84 centímetros. A espessura da mesa é 1,25 milímetro, tá? Que seria 12,5, perdão, é 1,25 centímetro, que seria os 12,5 milímetros dado aqui no desenho. O módulo resistente, a gente vai usar em X porque ele fala que o perfil é contido lateralmente, quer dizer que nada acontece no eixo Y, então só vai interessar o que acontece no eixo X. Esse módulo resistente vale 405 centímetros cúbicos. Vamos lá. Como eu tenho furos na mesa, eu preciso saber a área bruta da mesa e a área líquida da mesa, tal qual no G1 a gente fazia. Então, a área bruta vai ser o comprimento da mesa vezes a espessura dela. Então, nós temos 11,84 centímetros vezes 1,25 centímetros. Nós temos 14,8 centímetros quadrados de área bruta da mesa. Área líquida, muito simples. Vamos pegar a área bruta e subtrair o somatório do diâmetro dos furos, né? Então, nós temos aqui a área bruta, é subtraído de 2 vezes, né? Nós temos 2 furos, tá? Vezes a espessura da mesa, vezes o diâmetro do furo, do parafuso, perdão, acrescido de 0,35 centímetro, desculpa. Então, nós temos aqui, ó, área bruta 14,8, menos 2 vezes a espessura de 1,25, que são 2 furos, vezes 1,9 centímetro, que é o diâmetro do parafuso, mais 0,35 centímetro, que é a punção e a folga do furo. Nós temos, então, uma área líquida de 9,17 centímetros quadrados. Uma vez que nós temos área bruta e área líquida, podemos testar, então, aquelas equações, né? Podemos pegar aqui a nossa área de ruptura, que é a ruptura do aço, o limite de ruptura do aço vezes a área líquida. 40 kN por centímetro quadrado é o limite de ruptura, vezes 9,17. Por que 40? Porque o aço é um MR250, né? Esse valor dá 36,8, kN, né? É o valor, então, dessa equação aqui. Testando agora, então, a nossa área, né? nossa área bruta, eu vou precisar saber o valor de gama. Aquele gama, se vai ser 1, se vai ser 1,10. Vamos pegar o limite de escoamento e dividir pelo limite de ruptura, tá? Que é 25 dividido por 40. A gente vai achar 0,625. Esse valor deu menor que 0,8, então o gama vai ser igual a 1. Se fosse maior, a gente iria utilizar 1,10. Vamos jogar a segunda parte da equação. Gama 1 vai ser limite de escoamento do aço vezes a área bruta. Então, o gama vale 1, né, que a gente achou aqui agora. O limite de escoamento é 25 kN por centímetro quadrado e a área bruta vale 14,8 centímetros quadrados. Nós temos 370. Lembrando que o FU vezes a área líquida precisa ser maior ou igual que essa equação aqui, ó, né? E não deu. Né? O que aconteceu? O nosso FU vezes a área líquida deu 366 centímetros quadrados, né? Que precisaria ser maior que essa equação. E, na verdade, deu menor. Você pode observar que deu menor. Então, a gente não vai utilizar para calcular o MD resistente aquele 1,5 do módulo vezes o limite de escoamento dividido por gama 1. A gente vai usar a segunda equação. Essa equação, porque essa condição não foi satisfeita. Então, a equação vai ser essa. O momento resistente vai ser 1 sobre gama 1
que multiplica FU vezes a ruptura vezes a área líquida sobre a área bruta vezes o módulo resistente de tração, que no nosso caso é o WX, que é o único módulo resistente que nós temos, porque nada acontece no eixo Y. Jogando na equação, então, a gente vai achar então aqui o resultado, né? Corta centímetro quadrado por centímetro quadrado, né? Vamos centímetro quadrado aqui, ó, vai cortar quadrado aqui e sobra centímetro. Então, o resultado vai ser quilonewton vezes centímetro, né? Resultado aqui da equação vai dar 9.125 kN vezes centímetro. Ou, dividindo por 100, 91,25 kN vezes metro. O que é que eu faço com essa informação? Ora, ele disse lá que essa viga ela tem um momento fletor máximo, né, de 83 kN vezes metro. Então, o momento resistente precisa ser maior ou igual a esse momento fletor máximo, senão o perfil não passa. O que é que nós temos então? O momento resistente, o momento fletor que solicita a peça é 83 kN vezes metro, e o momento resistente do perfil é 91,25 kN vezes metro. Quer dizer que então o perfil atende a essa condição do momento fletor perfeitamente bem, tá? Então, é assim que a gente vai verificar se o perfil utilizado como viga, se ele atende a uma situação. Preciso saber o momento fletor máximo e preciso saber o momento resistente. Se o momento resistente for maior que o momento fletor máximo, então o perfil passa e atende perfeitamente bem às condições de momento fletor. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e vou continuar no próximo vídeo para o arquivo não ficar muito grande. Beleza? Já já a gente se vê. Um abraço.